passa a ser quase um refém do próprio perfil, é isso? Se ele não entende? Quem que tem que entender o perfil? O aluno ou o professor? Os dois. Os dois. Os dois, porque senão a gente fica achando que a gente tem defeito. Porque como é que surgiu essa questão dos perfis, né? A nossa linha de abordagem de estudo, ela deriva da psicanálise. Então, lá atrás, o Freud, quando começou todos os seus estudos de psicanálise, ele conseguia ter um determinado resultado com os seus clientes, mas chegava a uma determinada barreira e o resultado não prosseguia. Primeiro, eu gosto muito de entender, André, o contexto que as coisas aconteceram. Se você for pensar lá, nos anos 1910, 1920, como é que era a mentalidade daquela sociedade, o quanto que era fechado, assim. Então, tinha assuntos que não dava para debater, né? O Freud, ele é muito conhecido por esse trabalho na sexualidade. Então, hoje é comum, ainda tem tabu para falar sobre isso. Imagina naquela época. Então, ele realmente, com a forma como ele conduzia os tratamentos, não conseguia entregar resultados a todo mundo, ou o resultado acabava voltando. Um aluno dele, chamado William Reich, que era muito ali, né, dentro da psicanálise, ele começou a perceber que não era só o que as pessoas falavam durante uma sessão de psicanálise, mas principalmente como elas falavam, como o corpo delas se comportavam, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes que eu falei que o nosso corpo é a expressão da nossa mente e da nossa energia. Então, o Reich, ele percebeu isso. E ele percebeu que o Freud já trazia ali as fases de desenvolvimento da infância. Ele foi percebendo que, de acordo com os bloqueios emocionais e traumas que o aconteceram naquela infância, esse bloqueio ficava registrado no corpo através de couraças musculares. Então, ele fazia a leitura dessas couraças musculares. Ele ia entendendo que o Reich foi o primeiro, assim, cientista a entender que no nosso corpo passa uma energia, que é essa energia orgone, que os nossos ancestrais já chamavam de Kundalini. Então, às vezes, você vê conhecimentos diferentes que falam da mesma coisa de nomes diferentes. Mas o Reich, ele fez uma pesquisa lá que ele comprovou que essa energia, ela flui realmente no nosso corpo. E ele percebeu... Ela gera características específicas. Isso, porque assim... E em que partes do corpo? Não, é no corpo todo. Porque cabeça, o que acontece? ombro, barriga? Isso, cabeça. Onde é mais evidente? Ó, a gente tem os segmentos de couraça, que é a couraça ocular, a couraça oral, a couraça cervical, a couraça torácica, a couraça pélvica, né? Uma analogia, e aí já é uma fala minha, tá, gente? Uma analogia que eu percebi aqui, onde o Reich visualizava as couraças, esses segmentos de couraças, que a gente faz um trabalho terapêutico para envolver isso, por isso que eu falei, o perfil pode mudar? Pode, se a pessoa fizer um trabalho profundo para entender aquilo ali, entender quem ela é, entender por que aquilo ali foi feito, então pode ser que ela flutue um pouquinho dentro dos perfis dela, mas o caráter dela dificilmente vai mudar 100%. A gente fala assim, uma pessoa que é falso magro, muito falso magro, como por exemplo o André aqui, eu? que tem um falso magro. Você tem um falso magro, pesado e o estético. Aqui, ó, falso magro, peguei na barriga, aqui, ó, não é bem esse que você quer dizer, né? Vou explicar. Falso magro. Ah, tá. Mas falso magro. Esse sim. Só que a gente entende o comportamento dele, do porquê ele é daquele jeito, né? Então, o Reich, ele percebeu isso. Pegando na barriga aí agora em casa, para eu pensar que aí, então, será que eu sou falso magro também? O que eu percebo? Aonde tinha as couraças ali que o Reich notava, é onde temos também os nossos centros de energia, que já vem sendo estudado de forma milenares, né? A questão dos estudos dos chakras, que vem, por exemplo, na própria medicina indiana, né? A Ayurveda olha muito para essa parte dos chakras também. Então, ele percebeu isso. E aí ele foi trazendo toda uma abordagem, inicialmente através da análise do caráter. Depois ele criou uma metodologia voltada para a vegetoterapia, que eram exercícios, movimentos para liberar essas couraças. Que foi depois, a vegetoterapia depois ela seguiu ali com o Frederico Navarro, chegou dentro de uma instituição que eu super admiro, que eu também estudo lá, que são com os Volpes, né? Então tem um centro reichiano, que inclusive é aqui em Curitiba. E aí a gente tem todo esse estudo de entender realmente de uma forma muito profunda como aquilo ali surgiu. O que foi que o emagrecimento comportamental fez dentro desse estudo que já vinha ali com o William Reich? A gente olhou, eu analisei várias pessoas, né? Antes de levar esse conhecimento para os meus alunos, eu analisei várias pessoas, hoje os meus alunos também analisaram várias pessoas, e a gente começou a entender o quê? Peraí, de acordo com cada pessoa, de acordo com a forma de funcionar de cada pessoa, essas couraças, quando tem traumas relacionados ao excesso de peso, elas ficam de uma forma diferente no corpo da pessoa. Então, hoje a gente faz basicamente a leitura da couraça, da gordura corporal, que a gente enxerga como uma proteção,
para entender quais foram os traumas, quais foram as situações que aconteceu, que fez com que aquela pessoa tivesse a necessidade de proteger o seu emocional com a gordura. Então, a gente pegou uma ciência que já estava ali sendo construída desde 1920, quando o Reich mudou um pouquinho a direção dele da psicanálise, a gente trouxe essa adaptação bem embasada para o emagrecimento comportamental. Então, por isso que a gente usa os 5 perfis de emagrecimento quando a gente identifica que é um trabalho voltado para o emagrecimento comportamental, e a gente faz o quê? Basicamente, a gente faz essa leitura do corpo da pessoa, porque, como eu falei, o corpo é a expressão da mente e da energia. Então, a gente lê o corpo da pessoa para entender como é que está esse funcionamento, esse fluxo de energia no corpo dela, onde é que tem energia estagnada ou não, e principalmente para entender como a mente dela funciona. Então, quando eu entendo como a mente da pessoa funciona, olha o poder disso. Só olhando para ela, sem ela me falar nada, porque talvez ela se ache que é uma louca, ela acha que uma hora ela é de um jeito, outra hora ela é de outro, e eu entendo o padrão de funcionamento dela, eu consigo ajudar. Inclusive, eu consigo fazer com que ela se ajude.